Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura. E o vídeo de hoje, ele é uma continuação, enfim, um outro olhar de um vídeo que eu postei aqui no ano passado, que era 5 coisas tristes que eu aprendi trabalhando com livros, que era meio que mandando a real sobre algumas coisas do mercado editorial brasileiro. Mas eu tava devendo um vídeo mais... Vou tentar fazer mais curto, mas enfim, com 5 coisinhas legais que eu aprendi, né? 5 coisas boas, felizes, mais otimistas sobre o trabalho com livros. E só falando brevemente, eu trabalho com livros há 7 anos. Acho que é 7 anos. Desde que eu entrei no mercado editorial. Eu atualmente sou criadora de conteúdo sobre livros. Eu trabalho na parte de comunicação e conteúdo de uma editora, comunicação, conteúdo e comunidade. E sou dona de uma editora de quadrinhos. Nesse meio tempo aí, já fiz freela, já trabalhei mais no editorial, mais na comunicação. Já fiz vários cursos aí para me especializar, tanto cursos de curta duração, ou curso EAD, ou curso aula ao vivo que durava algumas semanas. Fiz uma especialização na Universidade de Columbia, da Universidade de Columbia em Nova York, mas o curso foi em Oxford, então eu fiquei um tempinho lá. Sou jornalista de formação, mas comecei a fazer jornalismo porque eu queria trabalhar com livros. E acho que já estava na hora, né, de falar algumas coisas positivas ali que eu sinto que me fazem continuar trabalhando com livros depois desse tempinho aí de começo de carreira. E quis compartilhar um pouquinho com vocês, porque a gente sempre critica, a gente sempre fala das dificuldades, a gente fala dos perrengues, mas é bom também a gente exaltar um pouquinho esse trabalho, né? E assim como no vídeo de 5 coisas tristes, né, e ruins que eu aprendi, eu poderia falar muito mais. Esse aqui também poderia ter uma parte 2, uma parte 3, então se você tiver interesse, se você gosta desse tipo de vídeo, já segue aí, curte o vídeo e me conta aqui nos comentários, porque eu vou amar fazer outras partes, enfim, continuações desse vídeo, até porque é sempre bom relembrar coisas positivas e tentar ver o copo meio cheio, né? Então eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem que eu grave um pouquinho mais. Mas, bora lá! Antes de eu mencionar 5, vou fazer um disclaimer aí, porque a gente está na internet, então é óbvio que para cada um desses pontos positivos que eu vou falar, existem exceções, existem experiências negativas que vão provar o contrário, mas nesse vídeo, como é o propósito dele, eu quero falar de um ponto de vista mais otimista, mais positivo e com base na minha experiência, tá bom? O primeiro ponto é: quem trabalha com livros ama o que faz e ama livros. E essa é uma questão que poderia entrar do ponto de vista negativo? Poderia, e eu posso falar um pouco disso também melhor em algum outro momento. Mas do ponto de vista positivo, quando a gente é leitor, a gente tem muito um sentimento de assim, ai, só eu amo tanto isso aqui, não é possível que ninguém mais ama livro tanto quanto eu. E muitas vezes, né, a gente que é leitora, a gente se sente muito sozinho, porque a gente sabe, né, o hábito de leitura não é tão difundido assim no nosso país. Então, quando eu comecei a trabalhar com livros, porque eu lembro que quando eu era mais nova, eu era uma das únicas dali da minha rodinha de amigos que lia tanto. E não só que lia tanto, mas que lia o tipo de livro que eu gosto de ler, né, o que eu gostava de ler. Então acaba sendo um pouco solitário, assim, e foi muito por isso que eu comecei o blog, que eu comecei Nostalgia Cinza, né. Mas quando eu comecei a trabalhar com livros, eu percebi quanto quem trabalha ali amava e ama livro tanto quanto eu. E eu acho isso tão maravilhoso, que é como se você estivesse sempre numa rodinha de pessoas com interesses em comum. O que eu sei que não costuma acontecer em outras áreas, né? Às vezes você tá numa empresa, muita gente tá ali só para receber aquele salário e, pô, tá show. Mas eu sinto que no mercado editorial, a galera que tá ali do seu lado, o pessoal tá ali porque ama aquilo que faz, sabe? Não só porque precisa daquele emprego, apesar de todo mundo precisar. E aí, pra não entrar no ponto mais negativo, deveria ser melhor remunerado. Mas enfim.
Eu acho muito inspirador você estar perto de pessoas que estão ali com o mesmo interesse que você, que amam aquilo que você faz. E ainda mais quando você tá numa mesma editora, é muito comum que, sei lá, a galera da comunicação, a galera do editorial compartilhe o gosto para aqueles livros que estão saindo, aquelas histórias, aqueles gêneros também. Então, cara, eu acho isso muito, 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 muito gostoso, e eu acho que é, de longe, assim, um dos pontos mais positivos que eu percebi desde que eu comecei a trabalhar com livros. E eu acredito piamente que é muito por causa desse amor que a gente tem pelos livros, que a gente tem tantos profissionais incríveis mesmo, né? Não entrando no ponto de vista negativo, mesmo que não tenham as melhores condições de trabalho, mesmo que não seja um mercado ou um trabalho muito fácil, eu acredito que é por causa desses profissionais que amam tanto o que eles fazem, que o nosso mercado se sustenta hoje, que o nosso mercado continua em frente, porque eu acho que o mercado editorial teria, assim, acabado há muito tempo, pelo menos esse comercial e tudo, se não fosse pelos profissionais que são loucos por livros. Ponto número 2. Eu percebi, assim, pela minha experiência, de que o mercado editorial, ele é um meio muito humano e muito empático. Isso no geral, assim, eu sei que é muito relacionado à arte, à cultura, à área de humanas, mas eu percebi, desde que eu comecei, assim, né, eu me formei em jornalismo, então eu já carrego comigo essa bagagem de humanas, né? Mas eu sinto que quem trabalha com cultura, e aí só posso falar da minha experiência, né, no mercado editorial, quem trabalha com livros, é muito inspirador. Eu acho uma coisa maravilhosa como que os profissionais ali e o meio em si costumam estar muito ligados, assim, em questões humanas mesmo, questões sociais, questões políticas, e você vê muito essa movimentação ali, são muitas discussões. Chega no problema que às vezes o Twitter é o Twitter, né? Então não vamos nos basear no Twitter. Vou falar do trabalho nos bastidores, em geral, assim, os lugares por onde eu passei, os lugares que eu tô hoje, principalmente, ao meu redor eu vejo muitos profissionais muito humanos, muito preocupados, assim, com o que aquela história vai representar, os profissionais que estão ali envolvidos, né? Então, quem a gente vai chamar para revisar, para traduzir, por quê, qual é o propósito de chamar essas pessoas, por que a gente está publicando isso aqui, por que essa discussão é válida. Então, assim, é algo que, pegando mais desse ponto de vista positivo, para além de polêmicas e etc., é algo que me inspira muito. As pessoas que eu escolhi acompanhar, e quando a gente pode, né, que a gente escolhe ter ao nosso redor, eu sinto que elas não só me inspiram a ser uma profissional melhor, mas também uma pessoa melhor. O terceiro ponto, fazer livros é mais complexo do que a gente imagina. E por que eu coloco isso de um ponto de vista positivo? Porque eu lembro, assim, muito claramente que, antes de tudo, eu sou leitora, né? Eu comecei a trabalhar com livros porque eu sou leitora. Porque eu amo livros e eu amava livros e eu queria trabalhar com isso de alguma forma. Então, quando eu tava lá no começo ali, dando meus primeiros passozinhos pra dentro do mercado e tudo, eu lembro como descobrir o mercado editorial era uma coisa tão mágica, tão fantástica, descobrir como se faz o livro, porque por mais que eu fosse leitora e eu amasse ler, eu não tinha muita noção de como funcionava a produção editorial, o que precisava para publicar um livro. Eu não fazia ideia de quantas pessoas, quantos profissionais estavam ali envolvidos no processo do livro como um todo. E mesmo numa editora, né, eu tenho mais experiência em editoras pequenas e editoras independentes, e contato com autores independentes e tudo mais, mesmo que às vezes você não tivesse mão de obra e muitos profissionais, muitos funcionários, muitas pessoas ali para desempenhar várias funções, eu ficava muito impressionada, eu ainda fico, mas aí num ponto de vista um pouco mais negativo, como que se uma editora não tem muitas pessoas para determinado setor ou para, enfim, trabalhar o livro, como um mesmo profissional precisa saber fazer muita coisa e precisa desempenhar muitas funções. Então, assim,
pra não entrar no ponto negativo, eu acho uma coisa maravilhosa, assim, porque é um fazer, um ofício, né, que pode ser muito plural, pode ser muito inclusivo, muito complexo também, mas complexo não de uma forma inacessível, mas complexo de uma forma de, pô, exige muito, porque é um trabalho que merece ser valorizado, e aí eu acho que é esse o ponto também, né? Quando você descobre, por isso que eu quis colocar aqui, né, como ponto positivo, quando você aprende, quando você descobre quanta coisa e quanta gente tá por trás de um livro, você valoriza mais as pessoas, você valoriza mais o produto livro, você valoriza mais o fazer, você valoriza mais o trabalho. E eu acho que isso sai de um ponto de vista só individual, ali, pessoal e cultural também, né, claro. Mas eu acho que você começa a valorizar mais num ponto de vista trabalhista, social, político e, enfim. Quarto ponto, dá pra fazer muita coisa trabalhando com livros. Ao meu ver, assim, claro que você sempre pode, né, fazer transições de carreira, aprender novos ofícios, etc. Mas, enfim, ao contrário de algumas áreas que eu sinto que você se especializa para fazer aquilo ali, e aí a menos que você vá trabalhar, né, se especializar em outras coisas, fazer outras graduações, enfim, o trabalho com livros, eu acredito que ele é mais flexível, ele te dá uma mobilidade melhor ali dentro da área que você atua, né? Claro que você não vai se formar em letras e ser contratado para estar num financeiro de uma editora, sabe? Não nesse sentido. Mas dentro, por exemplo, da comunicação, do editorial, que são áreas distintas, assim, tem muita coisa que você pode fazer. E aí eu vou falar, mais uma vez, né, do meu lugar, da minha experiência, de assim, eu, por exemplo, comecei minhas primeiras experiências na comunicação de uma editora, como eu falei, eu sou formada em jornalismo, foi como social media, como estagiária. Eu comecei a estruturar o setor de comunicação da editora que eu trabalhava, porque era uma editora pequena, não tinha ninguém que fazia comunicação antes. Do ponto de vista editorial, nessa mesma editora, eu comecei como assistente, então tudo que o meu editor precisava de ajuda, eu estava ali ajudando. Era para marcar reunião com o autor, era para participar de reunião com o autor, era para fazer ata de reunião, era para responder e-mail, é para acompanhar a produção de um livro, é para intermediar e-mail entre os prestadores de serviço e o autor, e o editor, e a editora, sabe? Tudo que podia fazer, eu comecei a fazer. E eu sei que isso é muito do fazer de uma pequena editora, de uma pequena empresa. Mas por que eu tô falando isso? Porque dentro ali do trabalho, eu fui vendo oportunidades que que me interessavam mais, que eu sabia fazer mais, fui me especializando nelas e foi possível ir trilhando um caminho ali aos poucos, sabe? E usar o mesmo conhecimento em outras áreas. E mesmo, por exemplo, não sendo formada em administração, quando eu estava ali no editorial e eu precisei lidar com a responsabilidade de gerenciar, de começar a aprender como funciona a produção editorial e comecei a ter responsabilidade também para coordenar um pouco essa produção do livro, intermediar ali com autores, com prestadores de serviço, de cuidar, assim, supervisionar as etapas da produção de um livro. Eu, por exemplo, comecei a perceber que eu amo gestão de projetos, e aí eu fui me especializar um pouco mais nisso, fui ganhando mais experiência. Então, assim, consegue ver como que existe uma certa flexibilidade ali, dá pra você moldar seu caminho? Mais uma vez, não é que me pegaram ali do nada no meio da rua e falaram, toma, então agora você não precisa saber muito pra coordenar um projeto aqui. Não é isso que eu tô falando. No sentido de mostrar caminhos, assim, e abrir portas pra, se você sabe fazer uma coisa, se você tem como se especializar naquilo, se você aprende rápido, você consegue, dentro de uma área que tá dentro da sua expertise, digamos assim, você consegue fazer muitas coisas diferentes. Mas, enfim, eu sinto que dá pra aprofundar um pouco melhor nisso em outros vídeos, em outras oportunidades. Tudo que eu tô falando aqui, na verdade, eu tô falando de forma mais superficial, tem vários pontos que poderiam ser aprofundados de alguma maneira,
E se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, enfim, quiser saber um pouco mais sobre alguma das coisas que eu falei até agora, deixa aí nos comentários que prometo que eu vou fazer mais vídeos. E o último ponto, ponto número 5, fazer livros é muito legal. E assim, não é fácil, é muito duro. Eu acho que todo mundo que tá aí no mercado editorial em algum momento se perguntou, meu Deus, por que eu escolhi fazer isso da minha vida? Por que eu continuo? É muito difícil, tem muitos perrengues, as pessoas não valorizam, o mercado em si não valoriza o livro, não valoriza os profissionais. É muito, muito, muito difícil. Mas fazer livro é muito legal. E eu acho que volta um pouco no primeiro ponto que eu falei ali, do amor, né? Porque quando você, pegando o exemplo de um livro só, porque geralmente quando você trabalha com livros, você está trabalhando com muitos ao mesmo tempo, muitas funções diferentes, muita coisa ao mesmo tempo. Dando o exemplo da minha editora de quadrinhos, assim, quando você olha para trás, assim, do momento que você mandou aquele primeiro e-mail para um agente, ou para uma editora, ou para um autor, querendo publicar aquele livro, e você faz as negociações, e aí você fecha o contrato, e aí você começa a produzir aquele livro, você começa a contratar gente para traduzir, para revisar, para diagramar, para fazer capa. E aí você vai passando por tudo, você abre campanha, você lança o livro, você recebe pedido de livraria, você contrata influenciador e tal. Quando você passa por todo esse caminho, que entre, né, no meio desse caminho, tem perrengues, tem dificuldades, tem crise, tem choro, tem eu vou desistir, etc. Quando você passa por tudo isso, e aí você vai vendo aquele projeto ali se materializando, tomando forma, ainda mais quando é um livro que você não tá nem comprando os direitos, você tá criando aquilo ali de alguma forma com o autor, com o ilustrador, com o profissional, com quem quer que seja, e aí chega no final e você pega aquele livro quentinho da gráfica ou aquele quadrinho, e aí você começa a ver também os leitores recebendo as primeiras caixinhas e as pessoas lendo e se apaixonando por aquela história que você acreditou, assim. Parece que, de alguma forma, naquele momentozinho, apaga todo o perrengue, e aí você fala assim, meu Deus, trabalhar com livro é muito lindo, trabalhar com livro é muito legal, trabalhar com livro é muito bom. E aí você quer resetar e começa tudo de novo com outro projeto. Então, assim, altos e baixos, sinceramente, na maior parte tem mais baixos do que altos, mas os altos, assim, se você tiver num dia bom, você olha e você fala assim, cara, fazer livro é muito legal, viu? Enfim, como eu falei, cada um desses pontos, e dentro desses pontos, coisas que eu falei ali de forma superficial, tudo pode ser aprofundado, tudo dá pra fazer vídeo dedicado, tudo dá pra falar mais, tudo tem pontos de vista diferentes, né? Porque como eu falei em algum momento aqui do vídeo, trabalhar com livros é muito plural, é muito diverso, tem muitas nuances, e enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, sei lá, alguma questão que você gostaria que fosse aprofundado, que eu falasse do meu ponto de vista, né? Eu acho importante frisar que tudo que eu tô falando aqui é meu ponto de vista, não é regra, não é, sabe, escrito em pedra, é o meu ponto de vista, a minha experiência. Deixa aí nos comentários, eu vou ficar super, super, super feliz, porque como eu falei aí, né, fazer livro pode ser muito legal, e a gente ama o que faz, mesmo quando não ama, a gente ama. Então dá pra falar muito, 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 muito mais. Então deixa aí nos comentários que prometo que eu vou voltar a falar mais sobre livros aqui, sobre o trabalho com livros, né, aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aí. E me segue nas redes sociais, porque eu estou todos os dias lá na Roxinha, na Twitch, fazendo lives, enquanto eu trabalho, inclusive. A gente faz nossos momentos de Pomodoro, é o nosso grande coworking online. E a nossa comunidade, ela tem muita gente que trabalha com livros também. Tem revisores, tem pessoas que trabalham com conteúdo, comunicação e editoras. A gente tem tradutores, a gente tem autores, enfim, a gente tem muita gente que trabalha com livros. Tem só gente que ama livro mesmo, tem criador de conteúdo, enfim. Então,
Fica aí caso você queira participar lá nas lives, e a gente, durante os intervalos ali, a gente fala muito sobre trabalho com livros, compartilha experiências. E eu tento sempre, na rede da dancinha, né, ali no TikTok, eu tento falar bastante também sobre mercado em pílulas diárias. Então eu tô todo dia falando sobre mercado por lá também, coisa que às vezes é muito rápido, é muito pontual ali, então nem sempre dá pra trazer aqui pro YouTube. Então fica aí o convite pra me seguir por lá também. E também no Instagram, que eu posto todo dia alguma coisinha, posto uns spoilerzinhos e, enfim, tô conversando com a galera por lá também. E é isso. Muito obrigada por assistir até aí. Se você concorda com algum desses pontos aí que eu falei, se você colega de mercado aí também, deixa aí nos comentários que eu vou amar saber um pouco mais sobre a sua experiência. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!